Bom, a minha casa é lá na Rússia. Vocês estão do lado lituano. Eu bem gostaria de convidá-los para tomar um café em minha casa, mas não é possível. Aqui não se pode passar. Vocês não estão na lista de pessoas autorizadas. Ou então é necessário desviar em Kybartai, a 60 quilômetros. Lá é a passagem oficial. Desde a nova independência da Lituânia, essa fronteira se tornou real com o posto. Toda vez que passo, verificam meu passaporte, me inscrevem e então posso continuar meu caminho na Lituânia. Terras de fronteira. Distribuição, Sinapse. Tudo começou com a declaração da independência da Lituânia em 1991, ano trágico em que os tanques soviéticos tentaram em vão assolar a insurreição popular. A Lituânia é o primeiro país báltico a retomar sua independência perdida em 1945. Esse é o primeiro sinal do desmoronamento da União Soviética, que até então era uma união de repúblicas que obedeciam tão somente ao poder central de Moscou. Com a queda do comunismo, o Império Soviético se fragmentou. Os países soberanos se constituíram e as fronteiras nasceram. 10 anos mais tarde, um pequeno pedaço da Rússia fica imprensado entre a Polônia e a Lituânia independente. São os russos que não querem ouvir falar de aproximação. Antes não queriam que nos separássemos. Agora, não querem se reaproximar. Lituanos face aos russos. Relações complexas que se explicam por um passado histórico pesado. Vilnius, um dos lugares onde se desenvolveram os confrontos de 91, é também a capital da Lituânia. Isso é o que restou das barricadas que no passado envolveram o nosso parlamento. Foi em janeiro de 91. E lá é o nosso parlamento, a Diete. Sou historiadora. Terminei a faculdade em Vilnius. Há 10 anos, quando a Lituânia lutou e conquistou a independência. Fui uma das que participou das manifestações e demonstrações para dizer não ao regime, à ocupação soviética. Vocês, os ocidentais, chamaram o acontecimento de Revolução Cantante. Aqui está o mapa dos países bálticos. Antes era o Império Vermelho, a União Soviética. Após o rompimento da União Soviética, os países se tornaram independentes. Olhando para a Lituânia, vemos que o rompimento da União Soviética fez com que um pedacinho da Rússia, a região de Kaliningrado, vizinha à Lituânia independente no sudoeste, ficasse separada da grande Rússia que se encontra aqui e imprensada entre dois países da Europa, a Lituânia e a Polônia. Os russos se interessam muito por essa região porque, do ponto de vista geopolítico e estratégico, é muito importante para eles. É também a força militar, a possibilidade de comercializar com a União Europeia. Para chegar aqui, para transportar munições, mercadorias, eles têm de atravessar nosso país. Isso é de fato um problema. Para os poloneses era Kalininsk, para os prussianos, Königsberg. Esse território passou de mão em mão antes de se tornar russo, sob o nome de Kaliningrado, depois da Segunda Guerra Mundial. Este edifício inacabado seria a sede do Partido Comunista. Foi abandonado do jeito que estava após o fim da União Soviética. As pessoas que vivem aqui, longe da Rússia, têm obviamente maior dificuldade em definir sua identidade, como Denis, 20 anos, russo nascido em Kaliningrado. Moro em Kaliningrado e nunca fui a Moscou. Vou muito à Lituânia e meus amigos vão à Alemanha, à Suíça. Então, sei como as pessoas vivem lá. Meus amigos e eu estamos de acordo. Somos russos, mas queremos viver de forma europeia. A ligação entre Kaliningrado e a Rússia é assegurada por trem, mas a regra é clara.
Fora de cogitação os russos colocarem os pés em solo lituano. Este é o trem de Kaliningrado para São Petersburgo. Voltando à casa de Irena, lado russo da fronteira. Então, percorreram os 60 quilômetros para me ver? A fronteira passa logo ali, no jardim. De fato, quando tudo isso começou, a estrada foi fechada ao trânsito e ficamos com muito medo. Ficamos imprensados entre duas barreiras, sem saber onde estávamos e a quem pertencíamos. Mas o que querem que façamos? Somos gente menos importante. Este homem é um antigo agente da alfândega russa. Aqui estamos na Rússia, em Sovetsk, na fronteira com a Lituânia, que se encontra bem perto, do outro lado da ponte. Não é permitido filmar o posto de fronteira, mas daqui é possível ter uma visão ampla. Agora posso contar um segredo. Quando a Lituânia se tornou independente, os guardas de fronteira tomaram como modelo a nossa experiência russa de organização de fronteira. Podemos dizer que o sistema é quase o mesmo. Mas do ponto de vista técnico, estão melhor equipados porque obtiveram conselhos do Ocidente. O que posso dizer também é que, após o fim da União Soviética, senti uma certa nostalgia. Algumas tradições e relações entre as pessoas eram mais agradáveis. Agora é totalmente diferente. Cada um pensa só em si mesmo e em como sustentar a família. Estamos perto da fronteira entre a Rússia e a Lituânia. O nível de vida é bem diferente nos dois países. Por exemplo, vodka, cigarros, gasolina e diesel custam o dobro quando se chega à Lituânia. Os russos reconhecem que mais ou menos um quarto da população está desempregada. Então, os desempregados da região ganham a vida atravessando mercadorias e as revendendo do outro lado. Alguns afirmam que as pessoas que fazem essa viagem o tempo todo, já que são autorizadas, podem chegar a ter um salário de mais de $200. Para que meu filho não se torne um mendigo ou revire o lixo, para que seja vestido e alimentado, sou obrigada a fazer isso. Cigarros, vodka, vendo tudo o que posso. Cruzar a fronteira como um trabalho em tempo integral. Uma prática tolerada sob a condição de se respeitar uma certa quantidade de mercadorias. Mas quando se ignora a fronteira oficial, tal prática passa a ser contrabando. O sistema pode ser entendido assim.
Não são necessariamente os lituanos que atravessam as fronteiras escondidas, mas os russos que trazem a mercadoria até ela e os lituanos que a recuperam. Kaliningrado, uma situação econômica precária, mas a maior razão pela qual Moscou se interessa por esse enclave está aqui. Para os russos, o porto de Kaliningrado é o único porto no Báltico livre do gelo no inverno. Para mim, o principal problema é a centralização. É Moscou que decide tudo tanto para Kaliningrado quanto para outras regiões da Rússia. O mais importante é que o enclave faça parte indissociável da Europa. A região deve se desenvolver tanto quanto a Polônia e a Lituânia. Deve-se pensar na Europa. O futuro do enclave depende realmente do futuro de seus vizinhos. A Lituânia, integrando a União Europeia, vai deixar Kaliningrado isolada entre os países membros. Politicamente, pode ser talvez a quarta República Báltica. Pergunta: será que Moscou vai permitir? Essa foi toda a burocracia que tivemos de enfrentar. Nos dirigimos a todas as instâncias possíveis e imagináveis. Recebemos respostas e, aos poucos, os problemas parecem se resolver. Sonhamos com a ratificação da fronteira o mais rápido possível, para que nossa casa, nossos campos estejam novamente do mesmo lado na Lituânia. Segundo a promessa do presidente, tanto nosso terreno quanto nossa casa estarão em breve na Lituânia. Versão brasileira Alcateia. Сиарок менелю, не жали не релю, эй,